Então vamos para as próximas questões do concurso da Polícia Rodoviária. A questão anterior, na verdade, foi a 42, como vocês podem ver ali. É que agora eu estou com uma imagem diretamente do exame que foi feito naquele dia. Agora, aquela questão anterior era de um site que eu havia encontrado. Então, lá naquele site ela estava numerada como sendo 40, mas na prova, né, foi a 42. Então, vamos resolver a 40 e a 41. Aí elas afirmam o seguinte: durante todo o movimento, a aceleração vetorial do projétil será constante. Vamos ver, analisar essa afirmação então. Quando o projétil é lançado no começo, você vai ter uma força que aponta nessa direção aqui, nesse sentido. Lembrando, né, do que eu falei naquela exposição passada, que nós vamos ter as componentes da velocidade, assim como nós também vamos ter as componentes y e x da aceleração inicial, correto? O objeto vai sair com uma aceleração inicial e essa aceleração ela tem a componente y e x, e na medida que esse objeto vai percorrendo a sua trajetória, né, ele vai alcançar uma trajetória máxima, uma altura máxima, desculpa aqui, dessa parte da trajetória. Na medida que ele vai subindo, o que vai fazer com que essa direção aqui vá mudar é justamente a aceleração gravitacional desse objeto. Então ele vai chegar numa altura máxima, digamos aqui, né? E quando ele chegar nessa altura máxima, você ainda vai ter uma aceleração para baixo, correto? Só que a aceleração em x ela era só inicial. Durante o movimento você não tem aceleração em x. Então vamos voltar aqui no que afirma a questão. Durante todo o movimento, a aceleração vetorial do projétil será constante. Essa afirmativa, pessoal, ela está verdadeira. Por quê? Ora, é claro que você tem uma aceleração inicial que ela foi empregada para o objeto sair daqui do repouso. Mas a única aceleração que vai ter em jogo aqui, na medida que ele vai percorrendo essa trajetória parabólica, é a aceleração gravitacional, que sempre aponta para baixo. Afinal de contas, é ela que está diminuindo a velocidade, a componente y da velocidade. Lembrando que velocidade y vai ser o deslocamento em y desse objeto, vou colocar delta y, dividido pelo tempo. E a aceleração em y, que nesse caso é a única aceleração que tem, ela vai ser a variação da velocidade em y, dividido pelo tempo. Pela variação do tempo, no caso. Então vai ser constante, como o próprio enunciado falou. A aceleração aqui em y é justamente essa aceleração em y, é a aceleração da gravidade, que é o g, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí a próxima questão diz o seguinte: é claro que, só uma coisa, essa aceleração é vetorial, tá? É claro que ela sempre vai estar apontando para baixo. Você pode ter acelerações que são constantes em intensidades, mas elas variam a sua direção. Então você tem uma aceleração vetorial que não é constante, tá bom? Aí é o seguinte, na 41, ele diz o seguinte: na posição de altura máxima, a força resultante sobre o projétil será nula. Essa afirmação está falsa, né? A primeira, então, a 40 está verdadeira, essa está falsa, assim como a 42 que eu analisei na aula passada. Por quê? Na altura máxima, pessoal, o objeto não está sem aceleração. Então, se ele tivesse sem aceleração, a força resultante poderia ser zero, né? Porém, como aqui ele ainda tem uma aceleração que justamente vai fazer com que ele comece a ganhar velocidade em y, fazendo com que ele caia, né? Embora ele não vai cair. Por que ele não vai cair em linha reta? Por causa que ele ainda tem aqui uma velocidade em x, tá bom? A velocidade em x não se altera durante o movimento, mas a velocidade y se altera. Agora, a partir daqui, ela vai ficando cada vez maior. De modo que o vetor total ele vai tender cada vez mais a ficar um ângulo cada vez mais próximo de 90 graus em relação ao chão. Aqui será o vetor velocidade total final, né? Ele é perpendicular ao chão porque agora só tem praticamente a componente y da velocidade, já que esse objeto está em aceleração, está em velocidade máxima no chão. Então a força resultante aqui, pessoal, é devido a essa aceleração em y.
Então ela não pode ser nula, porque você, afinal de contas, tem aceleração. E que força é essa? É a força que nós vemos que é chamada de força-peso, que é o P. E a força-peso equivale a massa vezes o vetor gravidade. Então, essa afirmação aqui, a 41, ela é falsa, a 42 é falsa e a 40 é verdadeira.